DeFi mais AI, essa é a grande narrativa do momento, com tokens que podem explodir e dar grandes valorizações. E eu vou trazer tudo muito bem explicado aqui para vocês, condensado. Eu passei o final de semana inteiro estudando essa narrativa e alguns projetos dentro dessa nova narrativa que podem performar bastante. Vou trazer tudo esmiuçado aqui para vocês. Mas antes, não esquece de curtir o vídeo, seguir o canal. E se você é novo aqui, ativa a notificação para ser notificado, obviamente, toda vez que um vídeo novo for lançado, terça, quinta e domingo, tá bom, pessoal? Então agora vamos parar de lado aí, vamos entender o que é isso daqui, se está se formando, se desenhando uma bolha em torno desse ecossistema de inteligência artificial, se faz sentido essa nova narrativa e como se pronuncia isso, DeFi. Eu não sei nem muito bem como se pronuncia, mas é uma mistura de DeFi mais AI, tá bom? Então eu trouxe aqui para vocês explicando e como que isso foi evoluindo. Então a narrativa de inteligência artificial, ela já vem sendo uma das narrativas mais otimistas, mais bullish, que mais tem entregado resultados desde o começo do ciclo ali, quando a gente começou a pernada de alta em 2023, 2024 e em 2025 também. Com isso foram surgindo diversos subnichos dentro dessa narrativa. Deixa eu só dar mais um zoom aqui para melhorar, para vocês visualizarem melhor, tá? Perdão. E a gente pode perceber ó, que a narrativa de inteligência artificial ela tá mais popular, é mais fácil de entender, tá? Até porque a gente está vivenciando um hype dentro dessa narrativa em grandes empresas no mercado tradicional e fica muito mais fácil da gente entender isso dentro do mercado cripto. Recentemente a gente viu, quem está dentro do mercado cripto, um boom dos agentes de AI, que é muito legal. São basicamente agentes de inteligência artificial autônomos, tá? É uma inteligência artificial um pouquinho melhor, dentro de vários subnichos. Por exemplo, a gente tem o AIXBT, que é uma inteligência artificial que produz conteúdo no Twitter, faz uma análise de sentimento do mercado e as pessoas trocam ideia com ele ali todo dia para poder tentar extrair alguma informação do que está indo melhor no mercado. Então a gente tem vários subnichos de inteligência de agentes autônomos que foram criados e eles vão se aprimorando com o passar do tempo. E agora mais um subnicho foi criado, que é o subnicho do DeFi mais AI, que são também agentes autônomos, só que agora eles possuem uma capacidade de execução, não só a capacidade de gerenciar informações e esmiuçar aquilo tudo, mas também uma capacidade de execução. A gente fala que um corpo foi dado ao cérebro por meio da execução que é advinda de uma wallet, tá? Dele ter uma possibilidade de assinar uma transação, coisa que eles não tinham anteriormente. E essa é mais uma evolução, mais um subnicho dentro da inteligência artificial e é o que está muito hypado. Então, DeFi mais AI nada mais são do que agentes autônomos agora com capacidade de executar interações dentro do DeFi, tá? Isso daqui é muito bom porque abstrai, né? É essa palavra que está sendo muito usada, abstrai a complexidade do uso de DeFi. Então, quando você entra no mercado cripto, basicamente você entra via Binance. Você compra Bitcoin, Ethereum, no máximo Solana pela Binance. Com isso, você perde diversas oportunidades de interações dentro do DeFi, como montar pool de liquidez que maximiza os seus ganhos, como fazer stake, como fazer um loop de empréstimo, lend, borrow, como participar de centenas de airdrops que tem colocado milhares de dólares na bolsa de todos os membros da minha comunidade e de diversas pessoas aqui dentro do mercado cripto. E com isso você abstrai toda essa complexidade, porque não é fácil. Você pega uma carteira, baixa, tem que gravar 12 palavras, aí depois você tem o medo de perder aquelas 12 palavras, depois você tem o medo de sacar aquele dinheiro da Binance e esse dinheiro não cair na sua wallet. E aí depois você ainda tem um espaço de interação, de montar pool de liquidez, de deixar ativos como garantia, de pegar empréstimo, de fazer simples swaps que parecem simples para nós, mas quando a gente vem novo no mercado, isso é extremamente complexo. Então esses agentes que abstraem toda essa complexidade do DeFi tornam a barreira de entrada de novos usuários realmente muito mais fácil. A gente vai trocar uma ideia sobre isso ao longo desses próprios projetos que eu trouxe aqui para a gente estudar. E é bem interessante esse material aqui, pessoal. Eu montei hoje, né, ao longo do final de semana, só para minha comunidade fechada. Eu não vou trazer tudo que tem aqui para vocês. Eu vou trazer um belo extrato aqui para vocês. Então, curte o vídeo, segue o canal, porque é um conteúdo que a gente só costuma levar para a comunidade fechada. Então, eu trouxe aqui algumas evoluções, né, dentro da inteligência artificial. Então a gente teve aquele primeiro momento que era o DePIN meio ligado à inteligência artificial, com o Rain the Network se destacando bastante. E aí depois a gente vem aqui ó, com o Yield, que é o quê? Protocolos que ajudam os usuários a maximizar retornos sobre seus ativos digitais por meio de estratégias automatizadas. Depois a gente tem esse mercado de predição, que é o famoso AIXBT, que eu trouxe aqui para vocês. Então ele fala bastante sobre alguns tokens, como eles estão performando, como é que é o sentimento de mercado. Ele traz um baita de um resumo, só que ele não tem a capacidade de execução. E para isso ser possível também,
Claro que a gente teria que ter toda uma rede de infraestrutura, de framework, que se destacou muito com AI16Z e a Virtuals, que foram dois tokens que explodiram bastante. A gente ainda tem a Spectral, perdão, e vários outros cases dentro desse ecossistema. O ponto é que agora nós chegamos a essa fase aqui, ó, de abstração de DeFi, que é basicamente tornar mais fácil a utilização dentro do DeFi. Como eu gosto de falar, é como se você tivesse realmente um chat GPT, vocês vão ver que é realmente isso, que você dá comandos para ele e ele, por meio de uma wallet que você linka a ele, executa. Você não precisa saber por onde fazer uma troca, como fazer uma bridge, simplesmente você vai dar um comando, seja por meio de voz ou digitando, solicitando que, por exemplo, uma ordem de comprar Solana a determinado preço seja executada. E esse protocolo vai executar. Você não precisa nem saber onde que se executa esse tipo de ordem. Então, realmente torna a barreira muito mais baixa, facilitando a entrada de novos usuários. O que faltava a todos esses agentes era uma capacidade de execução, como eu mostrei para vocês, mas isso acaba de se tornar possível. Antes de mostrar os tokens, pessoal, eu quero que vocês entendam essa narrativa, que a ideia aqui não é ficar falando qual moedinha vai explodir e qual não vai explodir. Claro que eu vou trazer alguns cases aqui, eu fiquei animado particularmente com 2 deles, eu vou trazer aqui para vocês, mas, sendo bem sincero, eu ainda não investi. Eu estou esperando quinta-feira sair o resultado da inflação norte-americana para decidir se eu faço uma alocação aqui ou não. Isso aqui é uma tese muito especulativa e nova, vocês vão ver, tá? Então, a capacidade de execução e gerenciamento acabou de ser dada a esse cérebro, que era só um corpo era só um cérebro, perdão, sem um corpo, né? Sem essa capacidade de execução que a gente acabou de falar. Isso aqui é um extrato da minha conta que eu fiz aqui na Griffin, que é um dos protocolos que faz essa questão de abstração do DeFi. Você conecta aqui ó, uma carteira e ele gera um outro endereço, beleza? Aqui eu não consegui acessar, que vocês vão ver quando eu começar a falar, que eu preciso de um convite e depositar 2 Solanas aqui. Então eu ainda não tenho esse convite, eu vou tentar arrumar. Assim que eu arrumar, eu vou trazer aqui eu interagindo, mas a gente vai trazer alguns extratos para vocês perceberem. Mas o fato é que eu conecto uma carteira aqui, claro, preciso depositar alguns tokens e eu dou alguns comandos solicitando o que eu bem entender, que seja feita a troca de um ativo pelo outro, que seja executada uma ordem limite, uma ordem a mercado, que seja feita uma transferência para um outro wallet, sem eu precisar saber como se faz isso. Eu vou trazer aqui um vídeo que vai ficar muito claro para vocês, tá? E o que ele busca resolver? Tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Navegar em finanças descentralizadas por si só é muito complexo, tá bom? Então é tudo que eu resumi para vocês, eu trouxe aqui, ó. Então, abstração total de complexidade por meio de simples comandos. Agora nós vamos enxergar alguns protocolos dentro dessa narrativa. Já adianto que tem pelo menos aí uns 10 protocolos que eu queria estudar, eu consegui estudar pelo menos 4. Mas o que eu percebi é que todos esses protocolos, eles fazem basicamente a mesma coisa. A grande diferença é o estágio que eles estão. O quão avançado eles estão. Por exemplo, o Anon, que foi um dos que mais performou, ele não tem nenhum protocolo ainda, nem em fase beta, ainda vai ser lançado agora em janeiro. Alguns outros já têm um protocolo, servem em todos os idiomas, outros nem em todos os idiomas, outros ainda estão conseguindo colocar um comando à voz, só tem um comando escrito, então a grande diferença é essa. E claro, o hype, a atenção e a tokenomia por trás do projeto para você decidir se vale a pena se alocar ou não. Lembrando que nada aqui é uma recomendação de investimento, beleza, pessoal? Então, alguns protocolos da narrativa DeFi mais AI. Então, eu trouxe aqui um extrato do CoinGecko, ele mostra pra gente ó, esse Griffin, não sei se é bem assim que se fala, ele é o maior protocolo, tá? Então ele tem cerca de 380 milhões de market cap, seguido pelo Anon, que tem mais ou menos a metade do seu tamanho. Então aqui a gente já tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 protocolos, tá? Esse Quain, ele é bem pequeno, ele tá na minha lista aqui, eu quero dar uma estudada, ele tem 6, 7 milhões de tamanho de mercado e pode ter uma simetria bem grande, tá? Vamos aos protocolos. Então eu trouxe 1, 2, 3, 4 protocolos e uma conclusão. O primeiro deles, o maior deles, né? Griffin. Griffin está se tornando, eu não sei se é assim que se pronuncia, também não tô nem aí, tá, pessoal? Está se tornando o verdadeiro alfa dentro desse segmento, tá? Então, para utilizar o agente, como eu falei para vocês, vocês precisam de um convite, eu ainda não tenho, e requer um custo de 2 Solanas para você utilizar. O protocolo já possui o seu token, que é o Griffin, e é o maior do segmento, sendo uma espécie de alfa do setor. Alfa é o principal token daquele ecossistema, né? Então ele tende a trazer um retorno menor, mas ele tende a ser menos volátil também, ele cai menos que os outros, se é que podemos dizer que já se possui um alfa nesse ecossistema que começou aí, não tem nem 2 semanas, tá? O protocolo já possui seu token, que é o maior do segmento. Eu falei aqui, né? Quando olhamos para o número de holders e market share, o case também se destaca. Então, quando a gente se aproxima aqui, ó, eles possuem quase 75 mil holders, tá? 72 mil holders, ó. 72.795, o que é bastante, é bem interessante, seguido aqui por Gecko. Eu não procurei esse protocolo, não estudei, tá?
Depois, Neuro está na lista para eu estudar. Esse Buzz aqui eu também não sei o que é. Quando olhamos o volume acumulado em DEX, o case também é líder, tá? Então, bem interessante, a gente tem um volume aqui, ó, de 157 milhões de dólares em DEX. Agora eu trouxe aqui para vocês entenderem o exemplo de uma execução, como é realmente bem simples e abstrai mesmo a complexidade de você usar o DeFi, tá? Então, tá sem som aqui, eu acho, mas eu vou mostrar para vocês. Então, olha, ele pergunta se tem ordens aberta, ele fala que não tem, ó, e aí ele dá um comando aqui, né? Olha, que ele deu um comando para comprar Solana, 180 dólares, ele agora pede para colocar uma ordem limite a 170. Ó, então a ordem foi executada. Executada não, né? Ele deixou a ordem limite ali a 170 dólares. Percebam que até a interface dele, né? A UX dele é bem parecida com o ChatGPT. Então, bem simples. Olha aqui. Tu não precisa saber como fazer. Você basta dar o comando, conectar sua wallet e o própria interface faz tudo isso para você. Então, realmente, eu achei bem interessante esse procedimento, tá? Aqui eu trouxe o Twitter do protocolo e aqui algumas métricas, tá? O protocolo está funcionando, porém está fechado ao público geral, sendo necessário o convite e 2 Solanas. O contrato do token dentro da rede Solana foi criado na PumpFam e ainda não está listado em nenhuma corretora Tier 1, o que é muito bom porque pode ser um catalisador quando esse token for listado, se for listado em uma corretora Tier 1, são as principais corretoras, né? Binance, Kraken, Coinbase, por aí vai. O que já fez uma valorização de 4,3 vezes desde o seu lançamento. Nesse momento ele está dando uma corrigida, bem como todos os tokens do ecossistema, porque esticaram bastante. Todos os tokens já estão em circulação, o que é bom, que a gente não vai ter aquela inflação de novos tokens entrando em circulação. E como mencionado acima, é o maior case com o número de holders, volume de DEX e o maior em tamanho de market cap FDV. Possui um FDV de 360 milhões, então não é uma gema, já tem um FDV relativamente grande, mas por ser o maior do segmento, se esse subnicho realmente der certo, for para frente, pode bater facilmente 1 bilhão de FDV. A gente viu diversas memes batendo 1 bilhão de FDV, o que representaria aqui mais ou menos umas 3 vezes de valorização no token, tá? Não achei mais muitas informações sobre o seu tokenomics, se essa que é a verdade. Grift Orbit. Esse token aqui eu gostei porque ele traz bastante informação sobre o seu tokenomics, tá? Então, é bem interessante, ele faz basicamente as mesmas coisas, tá? Todos esses protocolos, como eu disse, fazem basicamente as mesmas coisas. O Grift, ele está implementando o comando a voz. Eu não sei se o Grift já tem esse comando a voz. Mas aqui é interessante que Grift, eles acreditam que a gente vai viver no mundo cada vez mais onde as tarefas serão executadas por esses agentes de inteligência artificial. Além deles possuírem seus próprios agentes de inteligência artificiais que executam todas essas tarefas, eles se colocam como um assistente financeiro, bilhões de agentes de inteligência artificiais, executando, liquidando diversas transações em centenas, né, dezenas de redes multi-chains dentro do ecossistema cripto. Então, eu vou trazer aqui para vocês que é muito interessante, ó. Num futuro não tão distante, milhões de agentes de inteligência artificial inundarão o mundo digital. Alguns a gerir contas de redes sociais, outros a resolver problemas matemáticos complexos e muitos a subcontratar tarefas especializadas em uma rede cada vez maior de agentes do nicho. Tal como as grandes corporações auto-organizadas, esses agentes e os seus derivados dependerão de uma colaboração contínua para concluir o trabalho de forma rápida e eficiente. No entanto, apesar de toda a inteligência e autonomia que esses agentes possuem, a gestão de fundos através de inúmeras redes torna-se o gargalo crucial. É aqui que eles entram. Ao atuar como uma camada de abstração de maior alcance na Web3, eles estão em diversas redes, a Orbit permite que cada agente, desde um agente de personalidade peculiar até um agente de engenharia de software de alta potência, interaja de forma segura com qualquer blockchain ou protocolo. Não importa se um agente está fazendo pesquisa, moderando fóruns online ou compilando código para um grande projeto. A Orbit cuida dos pagamentos, dos contratos, da rede e da funcionalidade entre cadeias em segundo plano, para que eles possam se concentrar em obter o trabalho realizado. Em vez de perder tempo lidando com inúmeras redes e padrões de tokens, os agentes de AI podem contar com a Orbit como seu assistente financeiro. Um agente que acabou de concluir um rápido trabalho como freelance pode ser pago instantaneamente. Outro agente pode aproveitar esses fundos recém-ganhos para contratar outros agentes especializados, desencadeando uma cascata de pagamentos contínuos à medida que as tarefas se desenrolam. Ao eliminar o atrito e fornecer um centro universal para ativos digitais, a Orbit torna-se pedra angular desta economia autônoma, um lugar onde todos os agentes têm acesso fácil aos servidores financeiros e todas as transações acontecem sem esforço. Eu achei isso daqui realmente muito interessante, que eles estão se propondo a ser uma espécie de plataforma de liquidação
de pagamento entre todos esses agentes de inteligências artificiais autônomos que vão estar executando centenas de transações a todo momento, milhares de transações. Então, eu achei isso aqui particularmente diferente e bem interessante, além dele possuir, né, as mesmas funções que outros protocolos, como eu trouxe aqui, possuem, tá? Então, pagar outros agentes instantaneamente, contratar agentes especializados por tarefas de nicho sem problemas, além das funcionalidades de abstração de DeFi. Eu trouxe aqui algumas métricas também, tá? A Orbit já está integrado em mais de 117 redes e 200 protocolos. Então é por isso que eles estão se propondo a ser uma espécie de liquidação multi-chain. Já estão integrados em mais de 200 protocolos em 117 redes. O protocolo está funcionando e aberto ao público geral. Tá? O contrato na rede Solana, criado na PubFan também, ainda não está listado nenhuma Tier 1, o que é muito bom também, e o token já fez 5.2 vezes o seu lançamento, e também está corrigindo nesse momento. O fornecimento total de tokens é de 1 bilhão, 88% dos tokens já estão em circulação, o resto está travado e não vai entrar em circulação agora. É interessante que a gente vê que o FDV já é bem menor, tá? Então, 75 milhões frente aos mais de 300 milhões, então é cerca de 5 vezes menor o FDV de Orbit. Possui uma quantidade de holds também, ó, 23 mil holders, tá? Então tá entre os principais protocolos e um volume de 18 milhões em DEX, tá? Logo atrás aqui de Griffin e de Neural, tá? Bem interessante. O FDV é de 75 milhões, 50% da receita, isso aqui também é bem interessante. Da receita da plataforma é usada para recomprar tokens. Então a gente tem todo momento, quanto mais o protocolo gera receita, mais ele faz esse processo de recompra de tokens e ele vai distribuir esses tokens como uma forma de incentivo dentro do protocolo para os próprios holders, tá? E que fornecem liquidez ao protocolo. Os diretores de tokens também têm acesso exclusivo a recursos premiums, então diversos desses cases estão fazendo isso. Uma plataforma com diversos recursos, onde quem tem tokens e trava esses tokens na plataforma ganham acesso a um produto premium, onde você consegue verificar diversas outras informações, diversos alfas, diversos insights, e isso daí faz com que mais tokens saiam de circulação, beleza? Então, bem interessante. Gostei desse projeto aqui, lembrando que é tudo projeto muito novo, mas eu achei bem interessante, tá? Aqui eu também trouxe uma funcionalidade da plataforma para vocês darem uma olhada. Percebam que é bem parecido, tá? Deixa eu aumentar aqui, ó. Of Orbit, and today I want to show you something pretty cool. Essentially, it is a way in which we can do payments. So we're kind of calling it this like USDC transfer agent or Solana USDC agent. But really what this is doing is it's a new way in which we can do payments. And it's just starting with USDC, but we can do this technically for any token, in which we can look at balances, identify a route. So we can actually do, say you're trying to buy a pair of shoes or have an agent do a given service, whatever it may be, and it's in this case $6. You have 40 cents on one chain and not enough on the other. You essentially can combine the two and do the single payment in one go. So that's kind of more or less like what we're doing here is like we're looking at like what you have. We're saying, okay, we can swap or we can bridge and then Percebam que ele faz alguns checks, né? Se tem realmente saldo, depois faz essa transferência. Muito parecido, tá? O que deu a entender aqui é que o tempo tá um pouco mais ocioso ali, né? Demora um pouco mais de tempo para que a transferência seja feita. Aqui um outro protocolo que me chamou a atenção é o Swarm Node. Por quê? Aqui, diferente desses protocolos que eu trouxe, o Swarm Node é um protocolo de infraestrutura. É um protocolo onde esses protocolos são criados, onde esses agentes de AI são criados. Por que eu acho bem interessante esse investimento em infraestrutura? Porque é mais fácil você acertar uma infra do que você acertar um token isolado que vai performar muito, tá? Vamos dar uma entendida aqui, vamos dar uma olhada nessa infra. Então, o SNAI funciona como uma infraestrutura para criação, execução e gerenciamento de agentes de inteligência artificial. Tá? Hospedagem em nuvem, gerenciamento de dependência, disponibilidade contínua e escalabilidade automática. Em essência, SNAI atua como um facilitador para quem deseja criar e disponibilizar agentes de AI sem a complexidade tradicional de configurar e gerenciar servidores. E aqui algumas métricas, tá? Mas um token dentro do ecossistema Solana também não está listado em nenhuma corretora Tier 1, já fez uma valorização boa de 7,5 vezes desde o seu lançamento e também está no processo de correção. O FDV ainda é menor do que o de Orbit, tá? 62 milhões de dólares e tem um fornecimento total de 1 bilhão, tal como o de Orbit.
90% dos tokens já estão em circulação, muito parecido também. Possui 27 mil holders, 900 agentes já foram criados aqui, isso aqui existe há 2 semanas, 900 agentes já foram criados, 50 mil execuções, tá? E esse cara aqui é o dev de lá, ele falou que existem mais de 50 mil execuções, que tão logo eles vão publicar a quantidade exata. Isso daqui eu peguei de um Twitter e ele foi lá e comentou nesse Twitter, né, que possui ainda mais. Eu ainda perguntei, cara, mas aonde a gente consegue verificar isso ao vivo, beleza? Então é um protocolozinho também que vale a pena dar uma olhada. Agora esse protocolo aqui, Anon, é o que está mais hypado, tá? É um protocolo também de agente AI igualzinho aos outros protocolos, só que aqui tem mais um risco agregado, tá? Na verdade, 2 riscos. Primeiro risco agregado é que ele ainda nem possui protocolo, nem em fase beta, como os outros possuem, tá? Então, a promessa é que eles vão entregar um protocolo agora em janeiro. O protocolo teve uma enorme performance, principalmente por causa desse cara aqui, ó, Daniel Sexta. Esse camarada ele já lançou 2 protocolos de DeFi no outro ciclo e bateram mais de 2 bilhões de dólares, tá? Protocolos dentro do ecossistema de DeFi, que era o ecossistema que estava hypando muito no outro ciclo e agora ele veio lançando um outro token. Ele não tem uma reputação muito boa, tá? E tem todo um FUD atrelado ao nome dessa pessoa por causa de um problema que a gente teve com um dos protocolos, o Underland, tá bom? Então, vale a pena aqui tu ficar de olho, é um protocolo que está muito hypado, valorizou bastante, faz a mesma coisa que os outros protocolos, só que ainda não possui um protocolo em si, não possui uma plataforma para você utilizar, tá? Tem um histórico aqui de Daniel Sexta, um histórico bom por um lado, porque os outros 2 projetos ele conseguiu fazer chegar a 2 bilhões de dólares, tá? E a gente tem aqui, ó, 280 milhões, então a gente está falando de uma valorização aí de 7, 8 vezes para bater o que historicamente ele conseguiu, só que a gente também tem todo o FUD atrelado ao nome dessa pessoa. Um outro ponto de alerta aqui também é que somente 50% dos tokens estão em circulação, tá? Mais ou menos 57% para ser mais exato. A quantidade de tokens que vai existir é bem pequena, 21 milhões de unidades, que pode fazer o token, né, ter uma explosão se no preço, porque a oferta dele vai ser muito pequena, o que já aconteceu de certa forma, né? O token valorizou 11 vezes aqui, ó, desde o seu lançamento e agora teve uma correção que ele saiu mais ou menos do 16 e pouco, lá para 11 dólares e está voltando a subir novamente, tá? É um token que ele tá multi-chain, então é um diferencial também, ele tá aqui dentro da rede da Sonic, da Arbitron, IOTA, Max, Base, Ethereum, Kava, Solana, diversas redes, tem uma quantidade de holders bem grande também, 39.600 holders, e o volume de DEX está pequeno, tá? Cerca de 5.300 milhões de volume. Agora, uma parte interessante também, o que faz ele ter um diferencial é o fund, tá? Para quem não sabe, DWF Labs é uma grande investidora e investiu aqui cerca de 20 milhões de dólares nesse protocolo. Então, nenhum dos outros protocolos eu consegui achar qualquer tipo de informação de que eles tivessem recebido algum tipo de investimento. O único que eu consegui enxergar e achar esse tipo de informação foi da Anon. Então, tem os pontos positivos e tem alguns pontos negativos, tá? Faça a sua própria análise, seu próprio estudo antes de investir em qualquer tipo desse protocolo. Agora, uma breve conclusão, tá? Uma das principais casas de research do mundo cripto, a Messari, ela fez essa menção aqui, onde ela mostra a evolução do DeFi, né? Que a gente teve DeFi Summer aí, o boom do DeFi em 2020, 2021, e agora como que a IA está seguindo o mesmo caminho, né? Então eles acreditam que a IA vai ter essa grande explosão aqui, ó, nos próximos meses, e foi exatamente isso aqui, ó, dezembro até abril, beleza? Então vale a pena se posicionar, mas com algumas ressalvas que eu vou trazer aqui para vocês. Como camadas de abstração, simplificando as interações dos usuários, agentes comerciais autônomos, gerenciando portfólios e débitos com inteligência artificial, otimizando casos de uso, estamos vendo o início de uma nova era. Em vez de DeFi Summer, será um DeFi AI Summer 2025. Vale ressaltar que há pouco diferencial entre os projetos. Basicamente, todos fazem a mesma coisa, o que varia é a sua tokenomia, hype e estágio de evolução. Quando a gente fala de hype, aquele Anon, ele sai bem na frente, tá bom, pessoal? Então aqui eu trouxe o que cada um faz segundo o chat GPT, tá? Eu pedi para ele trazer aqui para mim, e você vê que basicamente é executar interações dentro do DeFi, tá? Cabe uma ressalva aqui que tudo é muito experimental. Diversos desses tokens nem possuem produtos, como é o caso do Anon, e serão verdadeiros pump dumps, eles vão despencar de preço em algum determinado momento. Muita coisa tende a performar muito bem e muita coisa virará pó, assim como tudo dentro do mercado cripto. Aproveitem a festa, mas dancem perto da porta e não seja o que irá apagar a luz. Uma bolha está se construindo em torno de IA. Bolhas são boas no começo, só não seja
o último a parar de dançar. Ao longo da semana irei acrescentar outros projetos em nossos estudos. Neur, Qwen e Codex são alguns que eu quero olhar, beleza? Então, essa é a breve conclusão e aqui eu trouxe alguns aplicativos que você pode utilizar para poder fazer a sua própria análise. Eu vou deixar aqui na descrição. Lembrando, não esqueça de curtir o vídeo, seguir o canal, trouxe o conteúdo aqui que rotineiramente eu só levo para a comunidade fechada. Tome cuidado com esse tipo de investimento, porque quando a gente está vendo todo mundo no hype, você costuma entrar no final da festa para apagar a luz. Não seja o cara que vai apagar a luz. Esse relatório da Research aqui, essa Research aqui da Messari, mostra para gente que a gente ainda tem tudo para surfar uma bolha dentro da inteligência artificial, mas tome cuidado com os tokens que você aloca e sempre tomando conta do gerenciamento de risco. Lembrando que no dia 11 de fevereiro nós vamos reabrir as vagas para a comunidade. Aqui embaixo eu vou deixar o link para você entrar na nossa fila de espera, porque os 20 primeiros vão ganhar um super bônus, que ao entrar na comunidade vão ganhar uma mentoria gratuita, onde acelera muito o seu processo de aprendizagem. Beleza, pessoal? Tamo junto, fiquem com Deus, espero que tenham curtido e até o vídeo de terça-feira.